tênis, não tinha sapatos, né? Não tinha estradas pavimentadas como hoje. Então lá os pés estavam sempre sujos, empoeirados, e para entrar nos lugares eles tinham que tirar as sandálias, lavar os pés. E quem tinha servos, esse trabalho era feito pelos servos. E quem lavava os pés era um servo. Era um trabalho humilhante, era um trabalho considerado para um serviçal. Mas Jesus, ele faz esse gesto, ensinando aqueles discípulos que o mais importante é estar servindo uns aos outros. Jesus, nessa noite, ele dá a maior lição de humildade. Ele diz: vocês me chamam mestre e Senhor, e de fato eu sou. Mas vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? O mestre, ele ensina, ele dá o exemplo. Ele deu o exemplo. Vocês precisam servir uns aos outros. Vocês precisam aprender a estar servindo uns aos outros. E sabe, de vez em quando os discípulos e aquelas pessoas chegavam para Jesus e perguntavam: quem é maior no reino de Deus? Quem é maior no reino de Deus? Certa vez a mãe de Tiago e João, Tiago era irmão de João, e eles eram bem próximos, eram os discípulos mais próximos ali de Jesus, estavam sempre perto, Tiago e João, juntamente com Pedro. E a mãe de Tiago chega para ele, chama Jesus no cantinho assim, e diz: ei mestre, quando te assentares no teu trono, coloca os meus 2 filhos, um sentado, o João de um lado e o Tiago do outro, porque eles são mais próximos aqui, coloca eles do seu lado quando te assentares no teu trono. Jesus repreende aquela mulher e diz: você não compreende o reino de Deus. O que é que ela estava querendo? Ela queria colocar os filhos em evidência. Ela queria colocar os filhos ali para serem reconhecidos. O fato é que quando os outros discípulos ouviram isso, começaram a discutir e a brigar entre si. Que é isso, Pedro, que você está fazendo? Quer ser melhor do que a gente? Pedro, não é? João e Tiago, vocês estão querendo sentar do lado do mestre. E Jesus dá uma lição para aqueles discípulos, dizendo: o reino de Deus, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Isso está no livro de Mateus, no capítulo 20, e o versículo 24, se você for rápido aí na sua Bíblia, você abre, e diz assim, versículo 24, ora, ouvindo isso os 10, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Olha isso. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. Então Jesus pega aqueles discípulos: olha, vocês querem ser grandes, querem ser os maiores. Eu vos digo que o maior no reino de Deus é aquele que aprende a servir. O maior no reino de Deus é aquele que entende esse chamado de servir. E o Filho do Homem, ele veio para fazer isso. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E naquela noite que Jesus, ele pega a toalha e começa a se abaixar e lavar os pés dos discípulos, ele estava dando esse exemplo, ensinando aos discípulos que nós devemos servir uns aos outros. Amém, queridos? Quem está comigo aqui nessa noite? Amém? Queridos, nós fomos criados para servir. Nós fomos criados para servir. Precisamos entender isso. Uma igreja que não serve, um crente que não entende isso, que não serve a importância de servir, de se doar, de se dar, ele se torna um crente vazio. Ele recebe, mas ele não dá. E nós recebemos para poder servir. Nós recebemos para poder abençoar. Pessoas que ajudam e servem, que gostam de servir, que gostam de ajudar, são pessoas mais felizes. Pessoas que têm prazer em estar servindo.
São pessoas que você gosta de estar perto. São pessoas agradáveis. São pessoas realizadas. Nós fomos feitos para servir. Somos mais felizes e realizados pelo que doamos e não pelo que nós recebemos. Então você se sente mais realizado quando você se doa, você faz alguma coisa útil e abençoadora, do que quando você recebe. Então se você se alegra mais em receber do que em dar, você precisa realmente praticar mais se doar. Você precisa realmente praticar mais em se alegrar, em estar abençoando e não só recebendo. Porque nós fomos criados para servir. Se Jesus deu exemplo, nós devemos também seguir o exemplo dele. E ele perguntou aos discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor. Todavia eu fiz para vos dar o exemplo. Eu vos fiz para vos dar o exemplo. Como eu disse, nós fomos criados para servir. Deus não nos fez para vivermos isolados. Deus não nos fez para ficarmos reclusos, só vivendo para nós mesmos. E isso foi desde o início ali do projeto do Senhor, quando ele fez Adão. E conta-nos a palavra do Senhor que Deus ele fez um jardim maravilhoso. E tudo era belo, tudo era perfeito. E ele colocou o homem